Senhoras e senhores, eu ter no início da honra de estar aqui, de poder fazer parte deste conclave e trazer um tema que me é muito caro e já me foi introduzido pelo Dr. Ilan Presser em sua brilhante explanação, que é a indenização por dano étnico-ambiental. E eu fiquei pensando o que poderia trazer para que esse tema pudesse ser ilustrado de uma forma muito mais didática, e achei que a melhor forma de se fazer isso seria através de um estudo de caso. Trazer um caso concreto para que pudéssemos perceber o alcance desse tema e também a invisibilidade que nós temos em relação a ele. E o caso que eu trago foi mencionado já várias vezes aqui, que é o caso da mineração Onça-Puma, ou da mina de Onça-Puma, que a Vale S.A. é a responsável no estado do Pará. Antes de entrar especificamente nesse tema, eu gostaria de fazer uma rápida introdução, tentando dar pistas às perguntas que foram feitas pelo Dr. Ilan na sua exposição, que acho que é muito pertinente para o momento que nós estamos vivendo, e gostaria que esse fosse visto como pano de fundo de tudo que está acontecendo aqui hoje, de tudo que foi falado aqui hoje, principalmente daquilo que eu vou trazer nesse estudo de caso, que é a nossa reflexão sobre o modelo de desenvolvimento que nós temos neste país. Se é isso que nós queremos que continue, se é essa a forma de desenvolver realmente o país ou não. E trago alguns dados. A mineração, ela é muito forte no país, quase que exclusivamente, quando se trata de exportação, em 2 estados da federação, Pará e Minas Gerais. Eu trago os exemplos do Pará, que podem contribuir aqui em Minas, para que se veja, se possa perceber quais são as diferenças e quais são as semelhanças que existem nesse processo. Mas, primeiro, um dado nacional. A mineração, ela dá 3% apenas, corresponde a 3% do PIB do país. Não me parece ser uma coisa muito grande. Não me parece ser uma coisa imprescindível para que o país possa sobreviver. Um outro dado extremamente relevante é que, entre os anos 90 e 80, a industrialização do Brasil estava em torno de 35%. Hoje, está em torno de 12%, com a tendência a cair ainda mais. Ou seja, é um Brasil que não se industrializa. É um Brasil que ainda é exportador de matéria-prima e matéria-prima básica. Nós estamos exportando ferro, níquel, manganês e trazendo computadores, trazendo eletroeletrônicos para cá. Esse é o pano de fundo. É isso que precisa ser discutido. Outra coisa que me parece importante nessa discussão de pano de fundo é a seguinte: o que esses municípios que foram escolhidos para a exploração de minério nos trazem do ponto de vista de divisa ou do ponto de vista de melhor condição de vida para a população local? O Amazon, uma organização de estudo socioambiental que existe na Amazônia, ele fez uma pesquisa, não muito tempo atrás, que a titulou com o singelo nome de Boom Colapso. Boom Colapso. Qual foi a análise que eles fizeram? Eles entraram no Pará, principalmente nos municípios onde estava a Vale, que tinha acabado de ser descoberta uma grande mina, seja ela de ferro, de cobre, seja lá do que for, e pesquisaram o IDH daquele município antes do projeto chegar. E depois pesquisaram o IDH depois que o projeto se foi. E a ONG vai perceber, nesse estudo, o seguinte, que houve um boom e um colapso. O IDH daquele município sobe enquanto está
o projeto em andamento, sobe um pouco mais pelos índices que o IDH trabalha, sobretudo educação e saúde. Quando o projeto acaba, ele desce para níveis abaixo daquele antes de o projeto começar. Ele acaba com o município. Hoje nós estamos reféns, nesses municípios, dos impostos que são gerados por esse tipo de trabalho, por esse tipo de desenvolvimento econômico. Nós estamos reféns dele. Por quê? Porque a primeira queixa do prefeito do município, quando um projeto desse fecha por uma decisão judicial qualquer, é o seguinte: como é que eu vou arrecadar para fazer frente às despesas de saúde e educação naquele município? O que tem que ser perguntado é o seguinte: antes desse projeto chegar, quanto que o município precisava para fazer frente à saúde e à educação de seus munícipes? E se vai chegar a uma conclusão muito singela, de que ele só precisa desse dinheiro a mais, ele só é dependente da mineradora que está no seu município por conta do fluxo migratório que veio com o início do projeto e com o desenvolvimento do projeto. Será que nós não temos uma outra alternativa no Pará e aqui em Minas, a não ser esse tipo de exportação, esse tipo de desenvolvimento, de exportar matéria-prima básica, sem valor, do ponto de vista comercial? O que fizemos com esses municípios? Nós conseguimos fazer uma concentração de renda ainda maior do que já é a concentração de renda do Brasil, que é absurda. Um dos países mais desiguais do mundo, em concentração, por conta da concentração de renda. Quem está lucrando, de verdade, com a retirada dos minérios do Pará e de Minas? É a população local? Se isso fosse verdade, nós teríamos no Pará e em Minas uma melhor qualidade de vida da população local. E eu não sei a realidade de Minas, mas no Pará posso dizer a vossas excelências que onde esses projetos estão, a qualidade de vida é pior do que onde o projeto não se desenvolveu. É pior. E desafio a essas empresas, Samarco, Vale, BHP, seja quem for, a me provarem o contrário. Onde foi que a qualidade de vida da população como um todo melhorou? Mesmo porque usei as rimas dessas empresas, delas mesmas, quando chegam nos municípios, usei as rimas desses empreendimentos, atestam que pelo menos vai se ter um fluxo migratório 3 vezes maior do que pode ser absorvido por esses municípios. 3 vezes maior. Ou seja, 2/3 da população que migra para esses projetos vai ficar no município e não vai ser empregada nessas fábricas, nessas extrações de minério. E elas não vão voltar. Isso já está no EIA-RIMA. Pelo menos nesse ponto, nós não podemos acusar as empresas mineradoras de terem falseado a realidade com o EIA-RIMA. Está escrito isso lá. E isso é tido hoje como uma coisa natural. Não deveria ser natural. Deveria ser embutido no custo daquela empresa, essa população que chegará no município e será empregada no que se chama subemprego, ou que ficará desempregada, perambulando pelas ruas dessas cidades. Então, esse é o pano de fundo que eu gostaria que fosse levado em consideração pelas senhoras e pelos senhores, para que pudesse trazer o caso concreto, que é o caso da Vale, nas montanhas de Onça e Puma. No sul do Pará, há duas grandes montanhas famosas pelos índios Xicrim do Cateté, que se chamam Onça e Puma. Descobriu-se que o interior dela era rico em ferro-níquel. E era um produto muito festejado no mercado internacional, sobretudo na China, para onde estão indo praticamente todas essas exportações de minério do Brasil. A China é o nosso principal comprador. A queda no preço do minério de ferro depende quase que predominantemente do que a China vai comprar a cada ano. Predominantemente disso. E essa empresa resolveu, então, a Vale, através
de uma subsidiária, que se chama Mineração Onça-Puma, desenvolver esse projeto, retirar o minério, tirar o ferro-níquel desse local. E começou a fazer isso com um processo de licenciamento ambiental pelo Estado do Pará. E, nesse processo de licenciamento ambiental, já identificava que o local, a onça e a puma, estavam ao lado, eram vizinhas da terra indígena Xicrim dos Caiapó. Vizinha. E havia uma condicionante estabelecida pelo órgão ambiental do Pará, que era para que fosse estudado o impacto sobre a população indígena, e que essa condicionante, então, isso viesse em termos de condicionante. Essa condicionante foi estabelecida na licença prévia e não foi cumprida, porque nenhum estudo foi feito. O estudo que foi realizado pela empresa foi devolvido pela FUNAI, porque a FUNAI dizia que ele estava completamente ineficaz, não media os exatos impactos sobre a população local. E mesmo assim, a licença de instalação e depois a licença de operação foram concedidas. E o projeto se desenvolveu. Os índios começaram a sofrer com algumas doenças que eles não estavam acostumados. Algumas doenças que eles não sabiam o que era. E eram doenças tão simples como conjuntivite, mas iam até má formação fetal, que nunca tinha acontecido. Uma análise de pesquisadores da USP, de São Paulo, chega à conclusão de que o rio estava completamente contaminado por metais pesados. Já havia uma ação judicial do Ministério Público por conta da falta de cumprimento da condicionante ambiental, e quando essa notícia chega, essa ação judicial se torna ainda mais robusta, vai ser concedida uma liminar na Vara Federal de Redenção para que houvesse a indenização, ainda que muito ínfima, dos indígenas, para que eles pudessem, pelo menos com aquele dinheiro, cuidar daquelas doenças que eles não conheciam e que precisavam ser cuidadas pelos efeitos deletérios do empreendimento. O Ministério Público Federal agrava dessa decisão e o Tribunal Regional Federal determina não apenas a majoração do pagamento da indenização, e que fosse mensal, se trata também de verba alimentar, como também a paralisação do empreendimento. O caso, como o doutor Ilan citou, chega até o Supremo Tribunal Federal, que confirma a decisão liminar dada pelo relator do caso, que está presente no recinto, o desembargador Souza Prudente. Depois isso é confirmado pela turma e o agravo hoje está sofrendo o processo de recurso extraordinário para que volte ao Supremo Tribunal Federal por conta do inconformismo da Vale em relação a essa decisão. Aqui é o rio Cateté. Esse é o rio contaminado. E aqui os indígenas, no seu dia a dia, tomando banho no rio Cateté. Aqui a principal comida deles vem da mandioca, e os pesquisadores da USP dizem que eles têm a primeira ou segunda melhor dieta alimentar do mundo, porque os alimentos deles são cozidos num buraco na terra com pedras escaldantes, e fazem com que todos os nutrientes daquilo que é cozinhado naquele buraco permaneçam intactos. E eles são considerados, portanto, uma das melhores dietas alimentares do mundo, e a necessidade de fazer a mandioca ser usada, ela precisa ficar imersa em água, e ela é imersa exatamente na água do rio Cateté, do rio contaminado por esses rejeitos da mineração Onça-Puma. Aqui, uma foto também do doutor João Botelho, que é médico da USP, e que nos mostra uma criança indígena com conjuntivite tóxica, que nunca existiu na história desse povo indígena, que agora eles são acometidos por essas doenças. Eu queria fazer um rápido parêntese para essa capa da revista Manchete. Eu
alguns daqui conhecem, eu acho que quase ninguém conhece, mas um ou outro pode conhecer. A revista Manchete era uma revista muito importante no Brasil, na década de 60, 70, e ela dizia o que o Brasil estava discutindo, o que deveriam os assuntos mais importantes. E a capa da revista Manchete, ainda na época de exceção, traz como título o Tesouro do Amapá. E o Tesouro do Amapá era uma mina, um projeto de extração de manganês num local muito formoso, aquele tempo, chamado Serra do Navio, no centro do estado do Amapá. Também, que dizem os juízes que passaram pela seção judiciária do Amapá, certamente ouviram falar desse projeto. O projeto era para retirar manganês em 50 anos. Em 20 anos, eles conseguiram deixar a Serra do Navio transformada em um buraco. Um buraco que, em 20 anos, se esgotou o que era para sair em 50 anos. A exportação foi quase toda para os Estados Unidos, de manganês, e que dizem, até hoje, que era um estoque, porque era um metal precioso que poderia servir de liga a várias outras indústrias, e os Estados Unidos estocaram isso, ficaram com a Serra do Navio, e nós ficamos com o buraco, com uma população completamente alijada de serviços básicos, jogada ao léu, à sua própria sorte, e é hoje um dos lugares que tem uma incidência muito grande de doenças, como câncer, que não é comum ali no centro do Amapá, além de que o IDH também, hoje, é um dos piores que tem na Amazônia. Esse é o legado que a mineração tem trazido. Nós estamos falando aqui Brumadinho, de Mariana, mas são projetos que ainda estão, ou querem ainda que estejam em desenvolvimento. Vamos ver quais foram aqueles projetos que já tiveram começo, meio e fim. Qual foi o resultado deles? Quantas mais serras do navio vão precisar ser realizadas? E olha que nós estamos falando nem em acidente, em tragédia ambiental, nada disso. Nada disso. Estamos falando de um projeto que teve começo, meio e fim, e o resultado não foi bom para a sociedade brasileira. Quem lucrou com isso? Pouca gente, mas pelo menos a população local não lucrou com isso. Esse fato leva com que levou da mineração Onça-Puma, levou a uma decisão do Tribunal Regional Federal, que foi a ratificação do voto do relator, e logo em seguida tomou as manchetes dos principais jornais do Brasil, como esta do Globo, dizendo que justiça determina vale paralise mineração Onça-Puma e obriga a mineradora a indenizar as comunidades indígenas em 100 milhões de reais. Esse fato pode parecer que o dano estivesse supervalorizado. Mas eu queria levar em consideração que nós fazemos parte do sistema interamericano de direitos humanos e estamos de costas, doutor Alain, nós estamos de costas para o nosso sistema, que é o melhor sistema que se tem hoje de proteção de direitos humanos, consubstanciado na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Mais do que seguir o Supremo Tribunal Federal, nossas decisões deveriam estar embasadas nas decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E eu trago uma delas que se relaciona ao caso, que é o caso Sarayaco, Quichua de Sarayaco versus Equador, que foi julgado em 2012, é um caso paradigmático dentro da Corte Interamericana, que é muito singelo, eu vou explicar muito rápido, já caminhando para o final. O povo Quichua de Sarayaco, o povo Sarayaco, vive na Amazônia equatoriana. E, desde a época de 70, a Petroequador, correspondente nossa Petrobras, descobriu que lá tinha uma produção petrolífera muito grande. E começou a entregar blocos da Amazônia equatoriana para empresas que fossem explorar o petróleo.
e entregou, ao lado do território de Sarayaco, e também dentro do território de Sarayaco, blocos para uma empresa de petróleo da Argentina. A empresa de petróleo da Argentina explorou a área, entrou em conflito com os indígenas durante muitos anos, pessoas foram mortas nesse conflito, e o estrago, o dano ambiental foi tão forte, que os rios ficaram contaminados, os igarapés ficaram contaminados, porque não houve nenhum cuidado específico em fazer com que aquilo não se proliferasse. Não houve isso. E a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, sendo extremamente resumida, porque o caso é emblemático, o caso é cheio de nuances que são muito parecidas com aquelas que estão sobre a mesa dos senhores magistrados da primeira região. Muito parecido. Em termos de conflito socioambiental, em termos de ter uma população diferenciada ali, nesse caso é indígena, mas isso pode ser aplicado para comunidades quilombolas, para as comunidades ribeirinhas, para os apanhadores de açaí, enfim, pode ser levado em consideração, pode se tornar um caso paradigmático e aplicável também aos povos e comunidades tradicionais de modo geral. E a Corte, para finalizar, decide o seguinte, e eu gostaria de pedir venha a Vossas Excelências para fazer a leitura de 2 parágrafos apenas da sentença, eles chamam de sentença, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Sarayaco. Diz o seguinte, o parágrafo do 317. Por conseguinte, a Corte fixa uma compensação de $90 mil dos Estados Unidos americanos a título de dano material, o qual será entregue à Associação do Povo Sarayaco no prazo de 1 ano, a partir da notificação da presente sentença, para que se invistam o dinheiro no que o povo decida, conforme seus próprios mecanismos e instituições de tomada de decisão. Então, o dano material foi composto em $90 mil americanos. E, em relação ao dano moral, eu vou pedir que as pessoas que estão sentadas mais atrás façam um exame de vista agora e tentem acompanhar esses 2 parágrafos. O primeiro diz o seguinte, a Corte desenvolveu em sua jurisprudência, o conceito de dano imaterial e estabeleceu que esse dano pode compreender tanto os sofrimentos e as aflições causados à vítima direta e a seus parentes, e a deteriorização dos valores muito significativo para as pessoas, quanto às alterações de caráter não pecuniário das condições de vida da vítima ou de sua família. E vai completar a Corte Interamericana. Tendo em vista as indenizações ordenadas pelo tribunal em outros casos, e em consideração às circunstâncias do presente caso, aos sofrimentos ocasionados ao povo, à sua identidade cultural, aos prejuízos ao seu território, em especial pela presença de explosivos, bem como pela mudança provocada em suas condições e modo de vida, e as demais consequências de ordem imaterial que sofreram pelas violações declaradas nesta sentença, a Corte julga pertinente fixar, de maneira justa, a quantia de $1.250 mil para o povo sarayaco, a título de indenização por dano imaterial. Vejam que a única forma de fazer com que não fosse dado um atestado, uma carta branca à empresa, para que ela continuasse a violar direito das populações tradicionais, foi o quê? Majorar o dano moral. Porque só o dano material, me parece, trabalhando diuturnamente com o Procurador Regional da República junto ao TRF da primeira região, me parece, eu vou ser extremamente sincero com as senhoras e os senhores, mas me parece que o dano material já está embutido no custo que a empresa pode ter se algo acontecer. A impressão que me dá, lendo
toda semana, ações judiciais que vêm da primeira região toda, para esse que é considerado pelo desembargador Prudente como o maior tribunal de apelação do planeta, a impressão clara é de que só a multa ambiental, só a indenização pelo dano material não vai estancar o risco que essas empresas correm quando tem que diminuir o custo dos impactos socioambientais. Era isso que eu gostaria de trazer à reflexão de Vossas Excelências. Muito obrigado. Esqueci de dizer que quem quiser saber o caso todo, com as decisões, nós estamos fazendo exatamente agora o pré-lançamento do Manual de Jurisprudência dos Povos Indígenas. E cada marcador de texto deles é um livro. O livro tem mais de 900 páginas, está sendo pré-lançado hoje, e aqueles que quiserem, a doutora Raquel está com o marcador de texto, pode fazer o download dele a partir deste QR Code ou da página do MPF na internet, basta colocar Manual de Jurisprudência dos Povos Indígenas. Muito obrigado.